o pagamento, uma compensação para o cara não desmate. Né? Então tem essa lógica que ela pode predominar. Em vez disso, pagar para quem tradicionalmente predeve. Quando se tem vontade e coragem, a gente dá. Mas eu acho que esses projetos são bastante emblemáticos do que a gente precisa fazer. Projetos que serão definidos junto com os povos indígenas, no caso da PAB. Este momento só foi possível porque existiu uma jornada anterior, construída a várias mãos com muitas vozes. De territórios, de comunidades, de ministérios e de parceiros. E todos com o mesmo propósito. Para entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouco. O ponto de partida foi quando o tema ganhou força dentro do governo. Ao regulamentar a Política Nacional de PSA, são criados instrumentos voltados a povos indígenas e comunidades tradicionais, reconhecendo o seu papel na proteção das florestas diante dos desafios climáticos, ambientais e sociais. Nesse contexto, construiu-se uma parceria no âmbito dos projetos Fibras 2 e Ação para as Florestas, entre o Ministério da Fazenda, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério dos Povos Indígenas, a GIZ, o Fundo Indígena Podali e o Fundo Extrativista Puxirum. Em dezembro de 2024, a assinatura do Memorando de Entendimento entre a GIZ, o Fundo Podali e o Fundo Puxirum consolidou o compromisso de construir juntos caminhos reais para o pagamento por serviços ambientais nos territórios. O próximo passo foi se aproximar da realidade dos fundos comunitários. No início de 2025, foi realizada uma escuta ativa sobre os desafios enfrentados pelos fundos comunitários, como dificuldade de acesso a recursos, distância, burocracia e barreiras institucionais. Nesse período, ocorreram oficinas de diagnóstico nas sedes dos fundos Podali e Puxirum, e uma oficina em Brasília para discutir a consulta pública da regulamentação da Política Nacional de PSA, na qual ambos apresentaram uma contribuição conjunta. E chegou o momento de convidar outros parceiros para pensar em como implementar conjuntamente essa agenda. Reunimos em uma mesma sala um grupo de diversos atores, representantes do governo, da sociedade civil, de organizações internacionais, do setor privado e de bancos de desenvolvimento, além de lideranças de diferentes territórios, como os fundos Podali e Puxirum, que estiveram juntos para a oficina de inovação em pagamentos por serviços ambientais para fundos comunitários da Amazônia. E a oficina começou reconhecendo as pessoas antes dos projetos. As mesas de abertura criaram vínculos, aproximando trajetórias e expectativas. Não foi pagar por serviços ambientais para quem faz, para quem está lá na mata, protegendo, quem está se mudando, quem está cuidando. Depois, os fundos Podali, Puxirum e as organizações convidadas se apresentaram, observando suas atuações no contexto da oficina e as convergências que identificaram entre si. E a partir disso, todos elaboraram juntos um grande mapa de oportunidades para visualizar onde os pagamentos de serviços ambientais poderiam fortalecer comunidades e como financiar essas ações e garantir uma distribuição justa dos benefícios. Então veio o momento das ideias e cocriações. Com os grupos formados e com os problemas e necessidades reais dos territórios já identificados, chegaram então os mapas conceituais, que organizaram as percepções, reduziram diferenças de conhecimento e promoveram maior clareza coletiva. Eu não vou pagar a pessoa para, o exemplo de ontem, R$50 para poder comprar farinha. Por que eu não posso comprar uma caixa de farinha? Talvez não tenha, que a gente possa de uma forma coletiva. Se existe, toda essa necessidade de apoio é porque existem problemas. E o grande problema é justamente isso aqui. As ameaças aos territórios. Na sequência, foi solicitada a estruturação dos modelos de pagamento por serviços ambientais a partir de uma abordagem simples e direta. O Canvas foi utilizado como ferramenta visual para organizar quem paga, quem recebe, os indicadores e os contextos territoriais, delineando propostas concretas de PSA. A escuta circular contribuiu para enriquecer e validar todas as propostas coletivamente. E para ampliar ainda mais o potencial de implementação, as apresentações finais trouxeram possibilidades de troca e aprimoramento para os modelos de PSA desenvolvidos durante a oficina. Mas e aí? É o fim dessa linha do tempo?
A oficina não era a conclusão do processo. Ela foi o marco de um caminho que agora tem direção, objetivos fortes e modelos criados de forma coletiva e multissetorial. Com novas parcerias, os fundos comunitários e a política nacional de PSA saem fortalecidas. Esse processo integra os projetos Fibras 2 e Ação para as Florestas, com agradecimento especial ao Ministério da Igualdade Racial e ao Ministério dos Povos Indígenas. A iniciativa contou com a parceria da Cooperação Alemã, da GIZ, do Governo do Reino Unido, do Fundo Amazônia, BNDES e de ministérios do Governo Federal, integrando cooperações nacionais, políticas públicas e um financiamento para o desenvolvimento sustentável. A realização aconteceu em conjunto com os fundos comunitários Podali e Puxirum, com o apoio do Instituto de Estudo Amazônicos e da PPA, parceiros pela Amazônia.